Xerife Penas falou, está falado. Olá, eu sou o Xerife Penas. Hoje trago-vos mais 2 casos complicados, 2 casos difíceis de compreender. Um avô querido, como se dizia, um avô que aproveitava as amiguinhas do seu netinho para depois as aliciar sexualmente. Mas este é um caso a que eu voltarei um pouco mais à frente neste programa. Professor universitário aliciava homens pelo telefone. É isso mesmo, você que está em casa ouviu muito bem. Um professor, Mário Mendes, da Universidade de Évora, aliciava homens por telefone. Mas agora pergunto a você, porquê? Com que intenção? Este homem inteligente, este homem muito criativo, fazia-se passar por uma loira esbelta, um sotaque de Cascais, da cosmopolita Cascais. Este homem com uma voz bem timbrada de mulher, até nisso ele era inteligente, muito bem colocada. O que é que este homem fazia, afinal? O que é que este professor Mário Mendes... Repare, este homem é professor universitário. Este homem é um professor de uma das melhores universidades em Portugal, da mais antiga universidade em Portugal, que é a Universidade de Évora. Mas o que é então que este homem fazia? Este homem, imagina, este homem fazia-se passar por uma mulher linda. Com que intuito? Com que intuito? Com que intuito? Perguntei eu. Com que intuito? Pois é, este homem queria namorar pela internet. Só namorar pela internet. Redes sociais, trocas de e-mails. Este homem era um tarado. Este homem era um tarado. Mas o que é que era mais este homem? O que é que este homem era mais? O que é que este homem pretendia mais? Este homem pretendia passar o tempo desta maneira, mas se calhar não só. Este homem tinha um íntimo muito mau. Este homem tinha um íntimo muito mau. Sabem porquê? Gostava de fazer sofrer as vítimas. Gostava de fazer sofrer as vítimas. Mas como é que este homem gostava de fazer sofrer as vítimas? Como é que ele usava? Qual era o método que ele usava? Este professor universitário continuava no tempo a namoriscar vários homens, fazendo-se passar por uma Sofia linda de Cascais. Este universitário da Universidade de Évora, o seu nome Mário Mendes, é Mário Mendes. Mário Mendes, este homem completamente brutal, este homem com uma personalidade completamente desviante. Quando as suas vítimas percebiam que afinal algo estava mal, queriam terminar com troca de e-mails, queriam terminar com as conversas nas redes sociais, o que é que este homem fazia? Infernizava completamente a vida destas pessoas. Infernizava completamente a vida destas pessoas. Este homem pintava-lhes a casa. Este homem mandava-lhe fotografias para as mulheres perceberem que ele andava com outra mulher. Este homem fazia tudo. Estas pessoas não tinham mais segredos. Estas pessoas não tinham mais à vontade para andar na rua. Mas este homem era muito mais ardiloso. Imaginem o que é que este homem foi capaz de fazer. Este homem contratou um agente da Polícia Judiciária. Este homem contratou vários detetives privados
pagava-lhes aos detetives privados e ao agente da polícia judiciária também pagava. Este Mário Mendes era muito inteligente, muito perigoso. Mas imagina você em casa que tem o seu telemóvel e agora imagine com um operacional da Ótimos. Imagine com um operacional da Ótimos também lhe fornecia números de telemóvel a este homem. Um operacional da Ótimos oferecia, dava-lhes números de telemóveis para ele poder ligar. Este homem a todos dizia: estas pessoas devem-me dinheiro. Senhor agente, investigue, eu quero conseguir receber o dinheiro que lhe emprestei. Senhor detetive, eu estou-lhe a pagar, investigue, que eu quero receber este dinheiro. Eu tenho que fazer ver a este homem que ele tem que me pagar. Senhor operacional da Ótimos, ajude-me, dê-me números de telemóveis no nome destas pessoas, ajude-me. Eu dou-lhes uma comissão, ajude-me. Este homem assim a todos enganava. E agora imagina o que é que este homem fez. O que é que este professor catedrático Mário Mendes fez? Professor da Universidade de Évora. Ele infernizou a vida ao seu próprio pai. Os pais dele em tribunal depuseram contra ele. Aceitaram bem a primeira sentença que o juiz deu. Mas este homem, inteligente, muito inteligente, também comete erros, também comete o seu erro. E agora imagine a astúcia de um polícia, a astúcia de um simples polícia, de um simples agente da PSP. E foi ele, esse simples agente da PSP, que conseguiu desmontar toda esta cavala. E este professor catedrático de Évora que infernizou muita gente, muitos homens. Cometeu um erro. Ele cometeu um erro e a polícia estava lá. O agente da PSP, a paisana, percebeu que um homem com um balde de tinta se preparava para sujar a vivenda de uma destas pessoas que estava a ser vítima, que estava a ter uma vida completamente infernizada. Deu a correr atrás dele, não conseguiu apanhá-lo. Olha, azar, tinha uns sapatos que se apertaram os atacadores, não conseguiu apanhá-lo. Mas a ironia do destino, este polícia devia... Era ele a chave, era ele que tinha a chave, era ele que ia fazer com que este homem fosse preso, com que este homem fosse apresentado ao tribunal. Porque numa rusga, enquanto a polícia já estava a apertar a malha em sua casa, ele reconheceu, ele viu em Évora, tinha sido aquele homem que ele tinha visto em Lisboa antes uns dias. Em Lisboa, imaginem, ele foi preso em Évora, mas ele foi visto em Lisboa a tentar sujar com latas de tinta a casa de uma dessas pessoas que estava completamente arrastado. Ele já não tinha argumentos para a mulher, já não tinha argumentos para o filho. A mulher dizia: então tu andas aqui com uma loira, então, e os filhos: então tu andas assim, é assim que se procede. E o homem não tinha nada, não tinha mesmo nada a ver com aquilo. Estava com a família completamente destroçada. Mas agora, se pensa que sabe tudo deste caso, ainda não sabe. É que ainda não sabe mesmo, sabe? Você que está em casa ainda não sabe a capacidade, a inteligência deste homem, a astúcia deste homem, deste professor universitário da Universidade de Évora, chamado Mário Mendes. Sabem o que é que este homem fez? Vocês sabem o que é que este homem fez ainda? Infernizar a vida do pai, infernizar a vida de todas estas pessoas. Mas este homem ainda fez pior.
este homem descobriu onde trabalhava uma das suas vítimas. E não é que teve desplante de lhe enviar buqueres para a empresa, para que todos os colegas soubessem, para que os donos da empresa soubessem, os administradores. Pôs o emprego dessa pessoa em causa e mandava-lhes buquês a dizer: vais morrer. Você já viu o que é estar em sua casa ou estar na sua empresa e receber um buquê de flores dirigido assim: vais morrer? Mas você já viu bem isto? Isto pode-se perdoar. Pois é. Este caso já foi julgado. Mas a advogada de algumas destas pessoas interferiu, não concordou com a sentença que foi dada. Este homem, se calhar, vai ter uma sentença ainda mais dura. Mas agora, ainda repare, você que me vê em casa, você acha bem que um professor da Universidade de Évora, uma universidade de alto prestígio, você acha que este professor tem condições para lecionar? Você acha que este professor tem condições para ser professor de doutores? Eu não sei. A justiça vai falar. Por mim, é caso encerrado. O xerife Penas falou, está a falar. Agora, o outro caso que vos falei, o outro caso que até mim até estremeço. Pá, eu até estremeço com este caso. Se eu vos disser que sou padrinho de umas crianças, 4, 5 anos, tenho um filho que é padrinho de uma criança de 3 anos. Uma criança que anda no infantário. Crianças de 4, 5 anos, costuma-se dizer, são a alegria do país, são a melhor coisa do mundo, são as crianças. Mas porquê é que eu digo que este caso é muito chocante para mim mesmo? Porquê é que eu digo que este caso que vos vou falar é muito chocante para mim mesmo? Quando eu andava na escola, no meu tempo, escola primária, eu tinha uma avó querida, uma avó que me levava nos recreios lanche. Ai, quanto era bom comer o lanche da minha avó, quanto era bom comer o lanche da minha avó, aqueles suminhos que ela fazia, aquelas compotas que ela fazia, muito lindo, muito lindo. Recordo-a mesmo com saudade. Mas será que este homem, que todos os dias visitava o neto no seu infantário, era um avô como era a minha avó? Era um avô lindo? Era um avô amoroso? Era um avô querido? Pois, é que se fosse, não estava aqui agora a falar nisto. Se fosse, eu não estava aqui agora a falar nisto. Sabem o que é que este homem fazia? Sabem o que é que este bruto fazia? Este homem não tem explicação. Não tem explicação. Não há categoria nenhuma para o classificar. Este homem, numa capa de santo, era um diabo. Este homem com uma capa de santo era um diabo. Isto passou-se em Gondomar. Em Gondomar, num infantário em Gondomar. O que é que este avô fazia? Este reformado, reparem, 70 anos. Tinha 70 anos. Idade para ter muito juízo. Este homem, todos os dias, ia ao infantário do neto. Ia visitar o neto. Mas que lindo, isto é bonito. Este homem comprava roçados. Ei, mas que lindo avô. Pois é. Ele chamava as amiguinhas do neto.
Ele chamava as meninas amigas do neto. Crianças de 4, crianças de 5 anos. Crianças de 4 e 5 anos. Este avô completamente de uma pessoa... É bruto, completamente brutal. Este avô, depois de dar o roçadito ao neto, depois de lhe passar a mão pela cabeça do neto, ai meu filho, o teu avô daqui por um bocadinho está aqui, vem-te buscar novamente, vai para lá, vai para a senhora professora, olha, cuidado, já estão a chamar para ti, já estão a chamar para ir para dentro da aula, anda lá, eu sei que tu estás a portar bem, eu falo com as senhoras professoras, está tudo lindo, vai já, não demores muito. Mas o que ele queria na realidade? O que é que ele queria na realidade? Ele queria que o neto fosse rapidamente para dentro da sala. Ele queria que o neto fosse rapidamente para dentro da sala. Para fazer o quê? Para aliciar as meninas. Ele, através da educação da escola, do jardim, do Gondomar, aliciava as meninas, apalpava as meninas, punha-nos os órgãos sexuais de fora, aliciava-os mais um roçadinho, mais um chocolatazinho, mais um chocolatinho, mais um leite achocolatado. Este homem bruto, este homem sem vergonha completa, esta aberração da natureza, escondia-se, dizia, vou ver o meu neto, ai que lindo neto que eu tenho, mas na realidade o que ele queria era apalpar as meninas. Ele abusava de meninas de 3, 4, 5 anos. Você já viu o que é isto? Você já viu? Você que está... Repare, você que tem o seu filho na escola, a sua filha na escola, estar sujeito a uma situação destas, isto não é revoltante, digam, isto não é revoltante. Ai se fosse minha família, ai se fosse alguém da minha família. Mas este homem de 70 anos também é inteligente. Mas alguém viu, alguém começou a toscar alguma coisa, alguém começou a perceber alguma coisa. Chamou a polícia, veio a polícia, mas o homem parecia mesmo um santo. Durante vários dias a polícia vigiava, a polícia judiciária. Atenção, não estamos a falar de uma polícia principiante, não estamos a falar de agentes principiantes. A polícia judiciária, vários dias a fio, montou o cerco, montou vigilância, mas o homem era mesmo um santo. Ele tinha o dom de eventualmente adivinhar. Durante vários dias este homem nada fez. A polícia chegou a estar convencida que era uma cavala. A polícia chegou a estar convencida que isto não era verdade. Pois é. Mas ele não resistiu. Ele não resistiu. E veio um dia. E ele fez mesmo tudo. E até fez ainda pior. Ele fez coisas que ainda até ali não tinha sido visto a fazer. E a polícia atuou. A polícia judiciária atuou. A nossa polícia judiciária, eventualmente acabou ali com mal, com um grande mal que ainda podia ser ainda muito maior. Este caso é revoltante, é mesmo... Eu dava-lhe com o que tivesse na mão. Eu dava neste homem com o que tivesse na mão. Garanto, eu dava. Este homem está preso. Este homem está preso. Este homem vai ser condenado. Digo eu. Preso e bem preso. Por mim, está o caso encerrado. O xerife Penas falou. Está falado. Adeus. Xerife Penas falou, está falado.